Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém. Pode sentar. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para tudo. Ela fala que tem o tempo de chorar e o tempo de rir. Ela fala que tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. A Bíblia diz que tem o tempo de falar e tem o tempo de calar. E nesta noite, nesse dia, Deus falou para mim que não é tempo de falar, é tempo de calar. Às vezes não se vence uma guerra só falando. Às vezes se vence uma guerra também calado. Então aprenda a calar. Principalmente você que fala muito, aprenda a calar. O silêncio, às vezes, ele faz parte. Você não pode ficar em silêncio o resto da vida. Você vai arrumar problema. Mas tem momentos que é momento de calar. No momento de calar, se você falar, só vai piorar as coisas. No momento de calar, se você insistir na fala, você vai arrumar problema sério. Porque não é momento de falar, é momento de calar. Tem muitos casamentos que já acabaram, porque insistiram em falar na hora que era para calar. Tem muita gente que morreu novo, matado, porque era para ele calar e ele continuou falando. Eu já vi muitos vídeos, e você também na internet, que o marido está discutindo com outro homem na rua e a mulher está dizendo: cala a boca, bem, para de falar, vamos embora. E o cara está insistindo, o outro arranca o revólver e dá um tiro na cabeça dele. Era para calar e ir embora. Então a Bíblia diz que tem o momento de calar. Então aprendamos a calar. Quando precisamos desabafar, é difícil ficar calado. Mas o silêncio muitas vezes é uma resposta. Dificilmente encontramos uma pessoa que saiba guardar silêncio. Porque o ser humano, ele quer falar. Ele quer justificar o tempo todo. Mas às vezes é hora de calar. É hora de calar lá na empresa. É hora de calar como patrão. Tem a hora de calar como funcionário. Tem a hora de calar como pastor. Tem a hora de calar como evangelista, presbítero, diácono, porteiro. Tem a hora de calar como marido. Tem hora que a esposa tem que calar. Tem hora que o filho tem que calar. Porque faz parte da vida. Calar no tempo humano, conter as palavras, é um sinal de sabedoria.
Coloque aqui por favor, Provérbios 17, 28. Anote isso aí na sua Bíblia. É uma reflexão, é um conselho da palavra de Deus para nós. Não é para vocês, é para mim, é para nós. Provérbios 17, 28. A Bíblia Sagrada, ela diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Mas claro, não tem como ser. A Bíblia é simples assim e poderosa. Olha lá, até o tolo, estando calado ou quando cala, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios, por entendido. Então aprenda a calar. Quantos foram matados por causa da fala? Quantos morreram espiritualmente por falar na hora errada? Quantos já foram destruídos por falar na hora errada? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3, que a língua é como um pequeno membro que incendeia um bosque inteiro. Então aprenda a calar. Aprenda a calar na sua casa. Porque aí o outro perde a graça. Porque quando alguém está nervoso e vem te cutucar, ele quer que você esbraveja também. Ele quer que você grita também, para ele gritar mais alto, para ele esbravejar mais alto, para ele ter razão. Mas no final ninguém ganha, todo mundo perde no final. Então até o ímpio, até o tolo, quando cala a boca, a Bíblia diz que ele é tido por sábio. E tem muitos que se dizem sábio. Está falando. Fale menos, fale pouco, fale nada. Ore mais, clame mais, busque mais a Deus. Leia a Bíblia. Tem crente que nem a Bíblia mais em casa lê. Faz tempo, faz anos. Que Deus nos dê graça do autocontrole. Coloque aqui Tiago 3:2. Ele diz que todos nós erramos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas que Deus nos ajude a refrear a nossa fala. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Que Deus nos ajude a refrear as nossas palavras. Lá no livro de Provérbios diz que a vida e a morte está no poder das palavras. Você gera vida quando fala, mas você também pode gerar morte quando você fala. Deus falou comigo. Aprenda a calar. Meus irmãos, calar no tempo divino. Jesus foi acusado, mas escolheu ficar calado. Coloque aqui Mateus capítulo 27, versículo 12 ao 14. Se tem um que não precisava ficar calado, era Jesus.
Se tem um que era perfeito, era Jesus. Se tem um que não pecava, que não errava, que não falhava, era Jesus. Mas mesmo assim, teve momentos que ele calou. Mateus 27:12. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, o que ele fez? Ele foi acusado injustamente. Ele estava sendo perseguido 24 horas pelos sacerdotes. Quem crucificou Jesus? Os sacerdotes da linhagem de Anás e Caifás, já desviado, sem visão. E a Bíblia diz que, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu, ficou calado. Mas você é crente, descobre que o irmão está falando mal, já quer ir lá dar um soco na cara dele. Já quer dar uma paulada nele. Mas Jesus, ele tinha autoridade para rebatê-los, para falar. Mas nesse momento, ele... Coloca o 13. Perguntou-lhe então Pilatos. Não... O que está escrito ali atrás ali? Não ouves quantas coisas testificam contra ti? 14. E Jesus fez o quê? Não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Todo mundo, sentando a lenha, acusando de tudo, e ele ficou calado. Aprenda a calar. Diga aí para quem está do seu lado, aprenda a calar, companheiro. Você não vai vencer só falando, não. Você não vai vencer só falando. Você vai vencer também ficando calado. Porque se você calar, Deus vai falar por você. Deus vai responder por você. Estar quieto também faz parte da guerra. Tem hora que Deus vai dizer marcha. Tem hora que Deus vai dizer empunha a espada e vá ao encontro do inimigo. E tem hora que Deus vai dizer, como diz para Moisés, como diz para Josafá: aquietai-vos, fique quieto e vede somente o que eu vou fazer no meio do inimigo. Então a estratégia vem de Deus. Tem hora que ficar quieto também faz parte da guerra. Tem hora que calar envergonha o inimigo. Porque a pessoa fica tão sem graça, que depois ele vai te pedir perdão. Isso é em todo lugar, irmão. É na faculdade, é lá na sua empresa, é lá na escola, é na sua casa, é na igreja, é em todo lugar. Que Deus nos ajude. Ele não consentiu. Precisamos fazer um voto de silêncio com Deus em oração. Coloque ali, Lamentações, capítulo 3, versículo 26 e 29. Irmãos, Deus me deu essa palavra hoje. Ela não foi buscada na internet, ela não foi buscada no Google, ela não foi buscada não, foi buscado na oração. Deus me deu. Aprenda a calar. Eu escrevi ela o dia todo, terminei de tarde. Olhe lá. Lamentações, capítulo 3, versículo 26.
ficar calado também faz parte. Bom é ter esperança e aguardar em quê? Em silêncio a salvação do Senhor. 27. O da frente. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. 28. Que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Então tem hora de calar, irmão. Nós só queremos cobrar o tempo todo. É só cobrar. Cale um pouquinho. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15, versículo 23. Mateus 15, 23. Jesus está passando e uma mulher sírio-fenícia, a mulher cananeia, fica sabendo que Jesus está passando por ali e ela começa a gritar: tem misericórdia, minha filha está endemoniada, minha filha está mal, faz alguma coisa. Ele não lhe responde nada a princípio. Olha lá. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Ficou em silêncio. Ela estava pedindo cura, ela estava pedindo misericórdia. Chegando-se, pois, a ela e os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. E ele não lhe respondeu palavra. Você não é obrigado a responder tudo. Aprenda a calar. Quem tem resposta para tudo é Deus. Deus é que tem resposta para tudo e para todos. Se Deus não te revelou, cale-se. Não fique especulando, não. A Bíblia diz que as coisas reveladas é para nós. As que Deus não revelou é para Ele. Coloque ali, irmão, Provérbios 13, 3. É conselho para nós. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruinará. Você lembra da história daqueles três que estavam conversando? E cada um falou o ponto fraco. Um falou o ponto fraco. Então vamos ficar só entre nós três aqui. Vamos revelar os nossos pontos fracos. Aí um disse: olha, meu ponto fraco é dinheiro. É dinheiro, não aguento ver dinheiro e dinheiro é meu ponto fraco. O outro, meu ponto fraco é mulher. Não aguento ver mulher e não aguento, e eu já fiz isso. Aí o outro diz: eu também já desviei tal dinheiro, já fiz isso, já fiz aquilo e já fiz aquilo outro. Aí o terceiro diz: meu ponto fraco é não guardar a palavra, não guardar a língua. Eu vou falar tudo para os outros que vocês acabou de falar. Não guardar segredo. Porque o ser humano é assim, né? Ô Elmer, eu vou contar só para você, mas você não conta para ninguém não, viu? Aí o Elmer vai lá no Eurípides, vou contar só para você, mas você não conta para ninguém não. Aí o Celeste, eu vou contar só para você, mas você não conta para ninguém não. Daí a pouco a torcida do Cruzeiro, do América, do Uberlândia, do Flamengo, está todo mundo sabendo. Então, irmão, fale pouco. E tem muita gente falando coisa séria, sem nem ter certeza de nada.
verdade tem a hora certa para falar, sabia? Sabe o que aconteceu em Belo Horizonte? Verdade. O cara foi para um culto da Deus e Amor. Chegou lá o irresponsável que estava no altar, entregou uma revelação para ele. Deus me revela que sua mulher está te traindo. Ele foi embora, pegou uma faca, matou a mulher. Como é que Deus está num trem desse? Cuidado com o que você está falando. O que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Diga comigo, o que guarda a sua boca. Mais forte, o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios, traz sobre si a ruína. Você vai questionar a Bíblia, irmão? Você vai dizer que a Bíblia está errada? Você vai dizer que o Espírito Santo colocou isso aqui à toa para a gente? Coloque aqui Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Porque o camarada, enquanto ele não fala, ele está em paz. Aí depois que ele fofocou, aí a fofoca chegou lá, a pessoa diz assim, então nós vamos sentar cara a cara todo mundo e vamos resolver esse trem. Aí já acabou a paz. Aí o fofoqueiro diz, meu Deus do céu, para que eu fui abrir a boca? Para que eu fui falar isso? Sangue de Jesus tem poder. Aí o pastor já chega e diz, irmão, vamos conversar todo mundo, fazer uma cariação. Aí ele já não olha no seu olho, já dando a tremer, já fica numa... Evita, irmão. Olhe lá. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Foi o que Deus falou comigo, aprenda a calar. Aprenda a calar. Não sai falando tudo que está no seu coração, não. O seu coração é enganoso. É perverso, diz a Bíblia, Jeremias 17, 9. Enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Só Deus. O coração é tão enganoso, é tão perverso, que tem um monte de gente aí que foi casar e diz que amava. Já mataram as suas mulheres, ou as mulheres mataram eles, e diz que amava. Mateus 27, 12, Paulo. Coloque ali, por favor. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Acho que eu já li ele. Então, irmão, vamos ser pacificadores. Vamos fazer ponte, ao invés de quebrar ponte, de cavar abismo. Vamos fazer isso. Não fale do seu irmão. Se tiver de falar, fale para ele. Ó, você é muito feio, eu estou achando você feio. Aí já fala para ele. Você já se acerta logo, já pede perdão e vai embora. Aprenda a calar. Coloca aqui o último para nós encerrarmos. Levíticos capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Levíticos capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Quando Deus matou Rofini e Finéias, Deus matou.
Nadab e Abiú, ou melhor, Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Arão calou. Ele não foi questionar Deus. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe o que está fazendo na sua casa. Deus sabe o que Ele está fazendo no seu ministério. Deus sabe aonde Ele está te levando. Então cale-se diante de Deus. Deus não é irresponsável com a sua vida. Deus não é irresponsável com a sua família. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre eles deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. 3. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Outra tradução diz: Arão calou a sua boca diante de Deus, e não foi questionar Deus, porque Deus matou seus filhos, Nadab e Abiú. Quem é você para questionar Deus? Um pecador miserável? Pó e cinza? Quem é você para questionar o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra? Quem sou eu? Quando Jó estava lá numa lamúria, num sofrimento, numa angústia de morte, começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, e começa a falar um monte de coisas. Deus fica calado. Aí quando Jó termina o desabafo, Deus disse: vou te fazer algumas perguntas, e eu quero resposta. Quando eu fiz o querubim, o serafim, o anjo, aonde tu estavas? Quando eu estendi a eternidade, o céu, a glória eterna, aonde tu estava? Eu existo por si só. Deus existe, Deus é. Ele preenche o passado, o presente e o futuro. Ele é incriado. A mente humana não consegue formatar um Deus incriado, mas a Bíblia, que não mente, diz que ele é incriado. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele não existe por causa da eternidade. Ele não existe por causa do tempo. É a eternidade que existe por causa dele. É o tempo que existe por causa dele. Porque a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele é antes da eternidade. Ele é o gerador da eternidade. Ele é o fundador da eternidade. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse tempo, eu sou. Ainda antes que houvesse eternidade, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você está querendo questionar Deus? Colocar Deus na parede? Cuidado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitos que tentaram fora da medida foram fulminados. Faça a prova inteligente com Deus. Não vá subir lá no edifício mais alto de Uberlândia e falar: se Deus é comigo, o Senhor me cerca e pula. Nós vamos juntar só os seus cacos lá. Para com isso. Faça prova inteligente. Ele é, e pronto, acabou. Ele é Deus.
Ele não precisa te pedir conselho nenhum para ser humano nenhum. É a terra que tem que se curvar diante dele, a louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo e ouvir os seus conselhos. Aí ele disse para Jó: quando eu fiz o universo, aonde você estava? Você sabe quantas terras cabem dentro do Sol? Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? O Sol é uma estrela média. Um Sol cabe centenas, milhares de terra lá dentro. Um Sol. O Sol é 112 vezes maior do que a Terra. A luz do Sol demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Se tivesse 2 segundos mais perto da Terra, já estávamos torrados. Se tivesse 2 milímetros mais distante, estávamos congelados. Ele fez na medida. Ele fez o Sol na medida, a Lua na medida, as galáxias na medida. É tudo na medida certa. E você está achando que Deus é incompetente por não fazer alguma coisa na sua casa, por não abrir uma porta de emprego. Ora, ele disse: quando eu fiz o firmamento, aonde você estava? Quando eu fiz, quem que colocou medida no universo? Quem que foi o primeiro arquiteto? Quem que foi o primeiro engenheiro? Quem que foi o primeiro? Quem que mediu a terra? Quem que colocou? Irmão, a terra está girando 1.600 quilômetros por minuto. Ela está girando em torno dela e ela está em órbita. E ninguém fica de cabeça para baixo. 70% de água, 30% de terra, e ninguém é invadido pelo mar. Ele disse para Jó: eu coloquei limite nas ondas do mar. Elas podem crescer. Elas podem dar 50 metros, 100 metros. Mas quando chegar onde eu dei ordem, elas têm que quebrar e voltar sobre a minha ordem. Quem já foi no mar, vê esse poder. Está na Bíblia. Eu coloquei limite nas ondas do mar. E você está querendo questionar Deus? Por conta de 10 mil reais, por conta de 5 mil reais, por conta de 26, que fosse milhões. Quando Jó caiu em si, ele disse: me perdoa. Eu falava de coisas maravilhosas demais para a minha cabeça e que eu não entendo nada. O Senhor tem misericórdia de mim, não me destrua. E Deus diz: eu te perdoo e te abençoo. E muda a história de Jó, muda o cativeiro, muda a sorte de Jó. Então fale pouco diante de Deus, muito pouco. Coloca aqui a última, irmão. Mateus 12, 36 e 37. Essa aqui eu nem coloquei aqui, me veio agora. Mateus 12, 36 e 37. Precisamos fazer sempre a oração. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para não pecar contra Deus e nosso próximo. Olha lá. Digo-vos, diga comigo, digo-vos. Pois, toda a igreja, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Vou ler de novo, volta, irmão. Diga de novo forte, digo-vos. Pois que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado.
Isso não é palavra de pastor, não, isso é palavra de Deus. Não ignore essa palavra. Não despreze essa palavra. Coloca aqui, Paulo, Salmo 141, 3. Salmo 141, 3. Estou encerrando. Salmo 141, versículo 3. Diga comigo toda a igreja: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que é que coloca na boca dos cavalos para dominá-lo? Freio. Diga: Deus, coloca freio à minha boca, por favor. O último aqui, irmão, Jó 2:10. Jó 2:10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida. Jó falando para sua esposa. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não peque com os seus lábios. Curva a tua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, tu me deste esta palavra e fui obediente e fiel na transmissão desta palavra. Guarde a nossa boca, ajude-nos a refrear nossas palavras, tenha misericórdia de nós. O dia que Nabucodonosor orgulhosamente abriu sua boca e disse: Babilônia que eu fiz com a força do meu braço, o Senhor abateu ele até o pó, pelo seu orgulho e pelas suas palavras. O Senhor tirou o raciocínio dele e ele foi ficar como os animais 7 anos no campo. Depois o Senhor teve misericórdia e trouxe ele de volta à razão. E a primeira coisa que ele disse quando o Senhor trouxe ele à razão, ele disse: bendito Deus que fez o céu e a terra. Ele governa, ele é rei eterno, ele é soberano, a ele glória, a ele honra, a ele louvores. Que a nossa boca seja para abençoar, seja para profetizar, que a nossa boca seja para ministrar o seu louvor, a sua adoração, que seja canal de bênção, canal de vida, canal de profecia, que a nossa boca seja para anunciar o evangelho, abençoar a nossa casa, nossos filhos, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos em pé.